Boa tarde, leitor e leitora do Diário do Grande ABC e espectador aqui da nossa DGABC TV. Tudo bem com você? Bom, como vocês viram aí, o assunto de hoje é o coronavírus e não tinha como não ser, porque só se fala nisso há alguns meses e também com toda razão, né? Tá todo mundo preocupado aí se pode sair, se pode ir para a escola trabalhar ou se pode continuar viajando, ir aos shows, ao cinema. Para ajudar a gente nesse quesito, principalmente direito do consumidor e também direito das empresas, enfim, tudo que envolve essa parte mais burocrática do assunto, porque também tem que se falar sobre isso, eu convidei duas advogadas incríveis aqui da região, a Mônica Villani e a Carolina de Lulo. Quero agradecer vocês, muito obrigada por terem vindo, viu? Obrigada, Marcela, é um prazer estar aqui no Diário hoje. Obrigada pelo convite. Então, a Mônica aqui do meu lado esquerdo e a Carol ali. A gente vai falar bastante sobre esse assunto e já quero agradecer quem está online aí com a gente, dá um oi, já faça a sua pergunta, porque eu tenho certeza que tem bastante dúvida e à medida do possível a gente vai tirando aqui as dúvidas também. Bom, quero atualizar vocês sobre o coronavírus aqui do Grande ABC. A gente estava falando aqui nos bastidores que a cada segundo as informações mudam, as notícias são outras, né? Então até eu subir aqui na redação, várias instituições de ensino superior aqui da região já estavam cancelando as aulas. Então, o Instituto Mauá de Tecnologia e a Fundação ABC em Santo André já tinham cancelado as aulas e até o fim do dia, com certeza, mais instituições também vão se manifestar. Para isso, continue acompanhando o nosso site, nossas redes sociais, que está tudo atualizadinho. E amanhã também no Jornal Impresso vai estar tudo concretizado aí para vocês. Também outra notícia que a gente deu hoje de manhã, que o nosso programa aqui, o programa social do Diário, que é o Diário do Grande ABC nos bairros, que seria realizado amanhã na EE Professor Alfredo Bucarte, em São Caetano, foi adiado, viu, gente? Então, não vai ter mais esse evento, porque foi recomendado que não se acumule pessoas, que não vá para lugares com grandes aglomerações. Então, o Diário também responsável adiou por enquanto, fiquem atentos às novas datas aí, porque nos próximos meses aí a gente vai dizendo como é que vai ser. E outra notícia também, que foi confirmado então, que o secretário do Meio Ambiente e Proteção dos Animais de São Bernardo, o José Carlos Pagliuca, está com coronavírus mesmo. Então, ontem tinha saído a notícia que a esposa dele estava, e hoje foi confirmado que ele também, toda a secretaria ali, todo o departamento ali de São Bernardo já foi isolado, tá? Então, eles seguem em quarentena domiciliar, tudo certo, tudo controlado, e é isso. Então essas são as últimas notícias aqui do Grande ABC, do Brasil e do mundo, não preciso nem dizer, não tem nem como eu falar aqui, que senão eu falaria 2h30, com certeza, né, meninas? A gente tava falando sobre isso, nossa, é muita mudança e é tudo muito nebuloso para todo mundo. Entrando na área de vocês, então, vamos primeiro falar sobre viagens, que é uma coisa que afetou primeiro, né, os aeroportos, as rodoviárias agora também. Como é que faz? Então, assim, eu tenho uma viagem marcada para a Itália daqui a uma semana. Vamos criar esse caso hipotético. O que eu faço? Bom, difícil, né? Primeira coisa, Má, gente, nada de pânico ainda. A OMS, ela já declarou a pandemia, né, por conta do coronavírus, mas aqui no Brasil, a nossa epidemia, ela tem um caráter ainda preventivo, tá? Isso é público, provavelmente a cada minuto isso pode mudar, mas vamos nos preocupar com o momento aqui. E até por conta disso, a gente tem acompanhado as companhias aéreas, as agências de viagem, todos têm acompanhado com muito afinco quais serão os posicionamentos das autoridades públicas nacionais e internacionais de saúde, os estados, para se adequarem ao que fazer, né, num caso de uma viagem para a Itália, ou para os Estados Unidos, ou para a China, ou até dentro do Brasil, por que não, né? E aqui, para a nossa autoridade reguladora, né, da aviação ANAC, por enquanto não existe uma orientação oficial de como proceder com cancelamentos de viagens. Mas todos somos seres humanos, todos estamos suscetíveis, né, ao vírus, e as operadoras aéreas já estão criando políticas próprias para flexibilizar ou a troca da passagem para uma outra data ou até o reembolso. Então, para o passageiro é importante estar atualizado a todo momento sobre o posicionamento da sua companhia aérea,
ou conversar com o seu agente de viagem, se a passagem foi comprada via agência, para entender se já existe uma política flexível para conseguir o reembolso ou a remarcação da sua passagem. Carol, quer complementar em relação a isso? Eu acho importante todos terem em mente que, independente da companhia ser nacional ou internacional, se ela operar voos aqui no Brasil, ela também vai estar submetida ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor não vai ficar desamparado. Existe um arcabouço legal, existe um conjunto de regras que será aplicado nesse caso. Os PROCONs e o Ministério Público Federal já emitiram um parecer favorável ao consumidor, então tudo indica, e também existem algumas decisões já favoráveis no Tribunal de Justiça, que o consumidor não vai sair lesado dessa situação. Então, como a Mônica disse, existem companhias que já lançaram políticas flexíveis para essa situação específica. Então, eu vou viajar, eu quero remarcar para daqui 12 meses, ou eu quero remarcar para outro destino que não tenha um risco tão grande, ou, por exemplo, eu quero restituição do dinheiro, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou conseguir viajar, eu não tenho não vou conseguir programar essas férias, eu gostaria do reembolso disso. A maior discussão está em cima de multa, né? Porque normalmente as companhias cobram uma taxa para você conseguir remanejar o seu voo. E é em cima disso que os PROCONs e o Ministério Público já estão se manifestando, que é em prol do consumidor, para que não haja aplicação, exatamente porque já foi declarada uma pandemia, né? Uma questão de segurança e uma questão de saúde pública. Então a gente não pode obrigar que a pessoa faça, mas ela também não tinha como prever que isso aconteceria. O lado da companhia e o lado do passageiro, né? Isso. Posso até complementar claro, mais um fica pouco? À vontade. Enquanto não há realmente o enquadramento dessa situação como força maior, por enquanto, via de regra, o cancelamento, a remarcação, até o próprio reembolso, ainda estão sujeitos às condições contratuais da sua aquisição. Então, por isso, muita atenção, mas claro, aqui todo mundo tem bom senso e muitas flexibilizações já estão ocorrendo voluntariamente pelas empresas, independentemente do que as autoridades vão conseguir chegar e onde elas vão conseguir entrar num acordo. Num acordo. Independentemente de qualquer coisa, né, gente? Guardar a documentação, ler contrato, acho que tudo isso é básico para depois você... Porque acho que agora, neste momento que está quente, talvez não seja até possível resolver, né? Então, ficar de olho. Imagina você sendo uma companhia com milhões de pessoas não querendo mais o produto que elas adquiriram. E você já tem um planejamento, você já tem não só o planejamento, mas aquele valor já integrou, né, o seu bolso. Então, fica um pouco complicado quando a gente lida também com essa questão financeira. Pessoas que adquiriram passagens há pouco tempo, se ela fez a aquisição da passagem dentro do prazo de 24 horas, se ela comprou com 7 dias de antecedência, a ANAC já tem uma regulamentação que estipula que ela pode ter o reembolso. Mas é muito difícil, né? Eu acredito que ninguém comprou agora a passagem para ir viajar. As pessoas devem ter se programado e planejado. São viagens mais caras, são viagens de mais tempo, né? Então, é muito difícil mesmo alguém falar, vou decidir viajar amanhã, né? Isso acaba dando mais certo em viagens a trabalho, né? Sim, que são marcadas mais em cima da hora, não tem muita antecedência. Então, fica mais fácil para a empresa que está custeando a viagem profissional do seu funcionário fazer o cancelamento dentro da resolução 400 da ANAC. Mas pro passageiro que está tirando férias, né, na Europa, que se planejou com 6 meses de antecedência até, realmente é bom desde já procurar flexibilizar com a ANAC, com as operadoras, entrar num acordo sobre a remarcação ou cancelamento. Mas se não der certo num primeiro contato, cada operadora aérea possui uma série de níveis de atendimento e todos eles podem ser buscados pelo passageiro antes até de ter uma dor de cabeça e judicializar a questão. Os PROCONs também podem ajudar, né? Eles devem estar com um plantão de dúvidas, inclusive, então, né? Eu até dei uma pesquisada na internet antes e realmente está sendo a maior procura do PROCON para resolver essas questões. Então, eles já estão preparados para auxiliar os consumidores que tiverem problemas com relação a isso. E eu acho que tudo é questão de bom senso, né? Tanto de quem vai viajar, quanto de... Infelizmente, é uma coisa que não dá para prever. Pensando no lado das companhias também, imagina o prejuízo, né, financeiro que todas essas instituições vão ter. E no fim, quem vai pagar a conta somos todos nós. Nós, as companhias, o governo. Porque é uma coisa não calculada, é uma coisa que veio aí como uma tsunami e a gente está se adequando. Agora, uma coisa é fato, que com certeza depois que tudo isso passar, algumas regras, algumas leis, algumas coisas vão mudar
para que numa próxima estejamos mais preparados, né? Vocês acreditam nisso também? Sim, com certeza. Já há projetos tramitando na Câmara, no Senado a respeito. É difícil saber quando que vão finalmente sair, né? Mas só de já ter já é uma esperança. E acho que vai trazer um pouco mais de segurança, porque ao mesmo tempo que o consumidor ele vai ter o direito a reaver, no mínimo, parte dos valores que ele desembolsou, ao empresário, seja a companhia aérea, que a gente tem falado muito, mas pode ser um cruzeiro, pode ser um hotel, uma série de serviços, eles também despenderam valores com fornecedores, tem toda uma cadeia, né? E por isso que as multas existem nos contratos, né? Desde que elas sejam adequadamente dosadas, elas continuam fazendo sentido mesmo, por isso o que justifica um reembolso parcial, no caso de uma passagem aérea ou até de uma reserva de hotel. Tem cruzeiros também que não estão conseguindo entrar nos lugares, gente. O negócio está muito grande. Mas como a Mônica disse, sem pânico. Eu sempre defendo neste programa aqui que o principal remédio e antídoto para qualquer coisa é a informação. Então, calma, né? Calma. A gente está aqui para discutir sobre isso também, para te ajudar aí em qualquer dúvida que você tiver. Calma. É uma coisa que está acontecendo, isso não tem como não dizer, mas não é para também sair aí se fechando no quarto, não querendo fazer mais nada. Então, primeiro assiste a gente, para depois você ter mais noção de informação aí do que tomar. Tem bastante gente online aqui, ó. Quero agradecer todo mundo. A Cris Lenhário, a Mari Ligori, Márcio Silva, Ariane Castilha. O Márcio falou, olha, a única solução é ficar em casa e não viajar. Mas tem hora que não tem como ter essa... Tem pessoas que já tinham programado. Exatamente. Também, né? Ou alguma coisa... Os trabalhos, como a gente está falando, as empresas estão cancelando à medida do possível, mas tem viagem também que é impossível muitos cancelar, eventos, né? principalmente nos Estados Unidos, né? Eles começaram a ser cancelados com... Eles começaram a ser cancelados em cadeia, né? Eu atendo clientes e muitos deles que tinham eventos programados para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, não conseguiram, não embarcaram mais por conta do cancelamento desses eventos, exatamente pelo que você disse, porque é importante a gente não se manter em ambientes onde há conglomerado de pessoas, onde... E também essa questão desses eventos internacionais, pessoas do mundo inteiro, você não sabe com quem você está ali no mesmo ambiente. Então... De onde a pessoa veio, né? E o que ela fez, né? Às vezes ela veio de um lugar que não tinha nenhum histórico de contaminação, mas ela estava em outro lugar que provavelmente ela possa ter contraído essa doença. Então, o que eu tô vendo, assim, eu tenho um irmão na Itália, foi uma semana antes de acontecer tudo isso, enfim. Lá as medidas estão super sérias, assim, de não poder sair na rua. No Brasil é que a coisa tá um pouco ainda bagunçada, né? As pessoas ainda estão saindo em show, em balada, e a gente vê nos barzinhos. Mas é tudo também a questão do governo se organizar e se pronunciar, né? Se pronunciar. É importante que se pronuncie, né? Sim, e nós ainda estamos num momento realmente que tem um caráter mais preventivo do que de instauração de medidas muito radicais. Mas enquanto alguns shows ainda continuam marcados, temos esse fim de semana, acho que muitos shows internacionais, né? Temos. Eu, inclusive, tenho um domingo e não foi, até agora eu não recebi nenhum aviso de que... Quando é neste caso? A gente está falando bastante sobre passagem aérea, hotel, né? Essas coisas. Mas quando é um caso de um evento que você comprou um ingresso, é a mesma política que vale? Para ficar atento, entrar em contato com a empresa, enfim. Sim, é muito similar, porque tanto uma companhia aérea como uma agência de viagens, no papel de intermediadora, ou um organizador de um evento, de uma atração, todos eles acompanham as mesmas autoridades públicas, todos os seus pronunciamentos para tomar decisões, porque realmente cancelar subitamente um evento que talvez não exponha a perigo a população de participantes, né? Ela vai dar mais danos econômicos à própria organização, aos contratados para o evento e até aos participantes que se programaram, às vezes vêm de outras cidades, ainda mais quando a gente está falando da Grande São Paulo, né? Vem gente do Brasil inteiro para assistir a shows aqui, frequentar eventos. Os próprios artistas, né? Os próprios artistas. Então, às vezes, simplesmente cancelar de uma forma precipitada, sem uma decisão muito bem baseada, é pior do que manter o evento e passar conhecimento sobre formas de prevenção, né? Então, por exemplo, evitar cumprimentos de mão, abraço, beijo,
evitar espirrar sem colocar o Proteção. cotovelo na frente, usar álcool gel, lavar as mãos. E isso já realmente resolve grande parte do dano potencial que o coronavírus promete trazer para cá. Então, se você, assim, partindo, vamos supor que a gente estivesse numa situação de caos. O caos se instaurou, o governo foi lá e baixou uma medida, não pode mais ter, o Ministério da Saúde disse que vai ter que cancelar, tal. O que a gente tem que ter em mente é que, por mais que sejam segmentações distintas, o Código Civil, que seria uma base, ela vai ser aplicada para todos os casos. Então, seria a mesma base para todo mundo, com algumas regulamentações diferentes para cada segmento. Então, da mesma forma que eu disse que o Código de Defesa do Consumidor se aplicaria para o caso das passagens aéreas, ele também se aplicaria para o caso de um reembolso de show, que você não conseguiu ir por um motivo, se for declarado, de força maior. Ou para, por exemplo, uma feira, um show. As convenções, né? Salão do automóvel foi cancelado. Então, o que a gente tem que ter em mente é o Código Civil, que é a base, vai ser aplicada para todo mundo. Em alguns setores, há regulamentações distintas que fazem a regulamentação daquele determinado serviço ou daquele determinado produto. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E com certeza o que vier de uma autoridade como a ANS, a Organização Mundial da Saúde, e vier da própria presidência, né, vai basear todo o mercado, né, não só a relação de consumo, mas a relação de trabalho, a circulação de pessoas no transporte público, vai orientar a todos. Escola, né, o pessoal tem muita dúvida de aula. O maior né? problema que eu vejo, assim, conversando com a minha família, com os amigos, é a falta de uma informação 100% confiável. Porque a gente está sujeito a não só fake news, mas muitas informações que a gente recebe no WhatsApp, que vê nas mídias sociais. E talvez essas informações, quando a gente não tem 100% de certeza se elas podem ou não ser confiáveis, a gente cria um problema de preocupação ou de um estresse desnecessário, ou às vezes a gente fica aquém do que a gente precisaria estar fazendo. E isso também é muito importante. Por isso, reforço, o governo, gente, tem que se pronunciar, o OMS tem que se pronunciar. São os órgãos que são oficiais, né? Então, acho que também eles, aos poucos, estão tentando entender o que está acontecendo. Mas na dúvida se é uma fake news, tenta conversar com alguém, não acredite. Não dispare essa fake news sem saber, pelo amor, eu sempre faço isso. Isso daí, gente, tem que ter responsabilidade jurídica, inclusive. E acompanhem o diário. Por favor, porque aqui é tudo oficial. Redes confiáveis, antes de você se descabelar ou ligar para o jurídico, querendo já, meu Deus, o que eu vou fazer? Já vai cancelar? Nem cancelou ainda, as pessoas já estão querendo tomar alguma medida se cancelar. Não, calma, a gente precisa sim de um pronunciamento mais efetivo para que todas as áreas consigam se direcionar, né? Vou cancelar, não vou cancelar, vai seguir, não vai seguir. Eu estava até comentando com vocês que a minha irmã se forma amanhã e estava pairando uma dúvida se a festa de formatura seria cancelada ou não. Muitos alunos ligando para a gente falou, mas não tem nada concreto, ninguém baixou nenhuma regulamentação, eu não posso simplesmente cancelar porque eu acho que tem coronavírus. Sim, tá certo. Precisa existir, né, algo que seja mais concreto em relação a isso, porque com base nisso, é o que a Mônica falou, é uma cadeia que vai ser impactada. É uma responsabilidade assumida que virá depois para, né, ressarcir, E é uma coisa também, uma formatura, um casamento, gente, que não volta, né? É o momento da pessoa. Então, eu acho que tem que se conversar muito em todas as partes, né? Sim, e ter em mente que seria sim uma cadeia de impacto. O consumidor vai ser impactado, mas o fornecedor também vai ser impactado, o fornecedor do fornecedor também vai ser impactado. É um prejuízo que vai ser assumido por toda a sociedade. Coletivamente. E quando tem uma ordem maior, aí você tem uma base melhor para na próxima conversa poder dizer, não, foi decretado um estado de quarentena, foi decretado alguma coisa mais séria, né? E até para falar, por exemplo, de um setor que é altamente regulado como o das companhias aéreas, eles têm norma, resolução para quase todas as ações que eles tomam. Então, se o MANAC ainda não colocou um posicionamento oficial que muda o que está na resolução 400 sobre cancelamento e alteração de passagens, realmente as operadoras elas têm força para fazer o contrato ser cumprido. Mas mesmo assim a gente vê muitas ações boas das companhias. Elas estão realmente tentando flexibilizar, minimizando o prejuízo na medida do possível. Então,
eu vejo não só como advogada, mas como figura na sociedade que tem muita possibilidade de todo mundo sair devidamente ganhando, equilibrado. ou perdendo o menos possível. Perdendo o menos possível. Como eu disse no começo, eu li alguns posicionamentos dos PROCONs e do Ministério Público Federal. Então, ainda que a ANAC não tenha essa regulamentação específica, o consumidor ele já está sendo amparado, de certa forma, em âmbito administrativo em alguns processos judiciais. Então, a gente tem que ver se essa posição não vai ser revertida ou se ela não vai ser modificada. Eu dei uma olhada e vi que algumas tutelas já foram concedidas. Tutela é a decisão que é dada antes do provimento final, antes da decisão final. E que elas têm sido favoráveis ao consumidor. Mas a gente precisa também aguardar, porque isso pode ser provisório, pode vir uma regulamentação futura que, de certa forma, impacte diretamente nessas questões, porque ainda é um limbo, né? A gente está no limbo jurídico. Ninguém ainda sabe muito o que fazer. E a gente estava falando sobre essa coisa de não dar cumprimentar as pessoas, como é estranho, né? Nossa, é muito estranho, parece que a gente é antipático, mas não é, é questão de etiqueta mesmo. Eu acho que isso vai mudar também, depois que passar tudo isso. As pessoas vão pensar 2 vezes, vão com certeza se limpar mais, álcool em gel, lavar a mão, tudo muda, né? Olha, eu tenho regras de conduta aqui do coronavírus que eu imprimi para vocês. Então, assim, o que se recomenda? A Organização Mundial da Saúde em tempos de pandemia, que é o caso, que é quando se espalha pelo mundo. Regras. Cumprimentos à distância. Então, aquele carinho, só com quem você acha que não tem nada. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como celular, gente. Celular é uma coisa que não tem muito jeito. Computador, se você faz um coworking que compartilha computador, cuidado também. Reunião, tentar... Vamos pra praça, vamos pro lugar aberto. Tentar evitar lugares muito fechados. Higiene básica, lavar a mão sempre e agora muito mais. Não colocar a mão no olho, na boca. Fez isso, já vai lavar. É um pouco assim, meio complicado, mas é importante. E ensinar as crianças também a fazer isso. Tentar essa coisa do virtualmente, que a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente resolver tentar virtualmente as coisas. Olha só que ponto chegamos. E em caso de gripe ou resfriado, é questão de educação. Eu já disse isso na minha coluna social, que eu também escrevo. A gente sempre falou dos orientais, né? Ai, nossa, por que eles usam tanta máscara? Causava até uma estranheza. Questão de educação, gente. A pessoa tá gripada, ela cuida dos outros, não dela. Então, a pessoa tá gripada, ela sabe que ela pode espalhar alguma coisa, ela se protege. Então, a questão da máscara, inclusive, é para quem está doente, não para quem não está. Então, vamos com calma no uso da máscara aí também, viu? É mais para proteger o outro, né? Então, são essas regras de conduta básica aqui, que eu acho que se aplicadas aí no seu ambiente de trabalho, na sua escola, já vai ajudar muito. Falando sobre ambiente de trabalho também, que eu sei que não é o caso específico de vocês, mas acho que vocês podem dar uma ajuda, essa questão de trabalhar de casa, né? Então, a empresa de um lado diz, não teve nenhum caso confirmado, tudo normal. Do outro lado, a pessoa com medo, porque é normal. Mas eu conheço alguém que está doente, enfim. Como resolver de um lado e de outro, meninas? Olha, mais um terreno nebuloso para a gente falar, né, Carol? A princípio, assim, se a pessoa desconfia que ela teve contato com alguém que testou positivo para o coronavírus, imediatamente comunica o empregador para que ele tome algumas medidas de cautela, aqui de novo falando de prevenção ainda na nossa situação epidêmica. É muito interessante que pelo menos as pessoas, os trabalhadores que têm contato com essa pessoa sejam isoladas e que o empregador ele aproveite a tecnologia que tem à disposição hoje para estimular o trabalho remoto num período de quarentena, especialmente quando há suspeita ou quando há uma evidência um pouco maior de caso de coronavírus na empresa. Via de regra, não há nenhuma obrigação do empregador de suspender atividades, de afastar colaboradores. Então, a gente aqui conta de novo com o bom senso do mercado, né? O que é essencial que seja executado presencialmente, crie rodízios, alguma coisa para diminuir o contato entre as pessoas e serviços mais administrativos que for possível executar remotamente de casa,
vamos estimular essas atividades. Reuniões também, né? Dá para adiar ou dá para marcar de outra acho que forma, dá para né? fazer tudo. Hoje em dia a gente tem salas eletrônicas, a gente tem dispositivos que permitem que a gente consiga fazer reuniões da onde a gente estiver. A gente não precisa estar no mesmo lugar para conseguir se comunicar. Então acho que isso é um ponto muito favorável. Né? Sim, a gente tem diversas formas de conseguir se comunicar. Acredito que a partir do momento, novamente, que tenha um posicionamento efetivo do que vai acontecer e como isso vai se comportar aqui, a tendência é que os empregadores tomem medidas para que protejam os seus funcionários e o próprio ambiente de trabalho. Eu não acredito que o empregador também vai querer forçar a barra para ninguém trabalhar e depois ter uma epidemia generalizada dentro do ambiente de trabalho. É melhor que trabalhe de casa do que nunca trabalhe. O prejuízo pode ser maior, né? Exatamente. Então vale a reflexão. Exatamente. E as pessoas também que estão sentindo algum sintoma, né? Fala, né? Aquela coisa, não vou contar pra ninguém. E aí, meu Deus, aí espalha mesmo. Então, fala. Você tem essa educação que a gente falou, essa conduta, é importantíssimo. Olha, o Christian Orlando Bonadieira que comentou, ele deu uma sugestão muito interessante e muito importante, viu? Você falou que ninguém vai se importar aqui, mas eu acho bem legal. Olha, colocar o dispenser de álcool em gel nos guichês dos bilhetes da CPTM e do metrô. Sim, com certeza. Eu achei uma ideia sensacional, Christian. Nesses ambientes, com certeza, a disseminação fica ainda mais questão de dinheiro, né? Trocar dinheiro, essas coisas todas. E a gente tem a questão de como você entra, você tem a catraca, todo mundo coloca, senta ou né, apoia no... Eu acredito. Onde tem gente, não tem muito jeito. Faria todo sentido, com certeza. Eu não sei se vai haver investimento para isso, mas olha, seria... fica a sugestão, eu achei bem interessante, viu, Christian? Obrigada pela participação aí. Bom, falando sobre isso então, olha, sintomas. A gente também fala sobre parte do direito ao consumidor, mas sempre reforçando informações. Olha, sintomas. Tudo isso aqui já foi dito no diário em vários momentos, viu, gente? Mas a gente sempre reforça. Os sintomas do coronavírus são parecidos com o da gripe, com a diferença que a febre é um sinal de alerta e a tosse muito seca e falta de ar. Então, começou a ter gripe, também não corra desesperado para o hospital, porque é um outro lugar que está sobrecarregado de gente. Gripe continua, viu? Não acabou as outras gripes, não. As comuns continuam aí. A coronavírus só juntou a elas. Então, pode ser uma gripe comum, resfriado. Calma. Começou a ter febre por bastante dia, começou a ter falta de ar, aí sim, vai atrás de um centro especializado e aí faz a prova, contraprova. E se for detectado, calma também. A mortalidade do coronavírus é baixa em relação às outras doenças que a gente tem muito mais perto da gente, tipo dengue, febre amarela, que no Brasil aqui é muito mais disseminada. Então, testou positivo para o coronavírus? Calma. Você vai seguir as orientações médicas de isolamento e tudo bem. Os idosos é que são a faixa mais complicada, que pode ter alguma coisa mais grave, mas é só tomar muito cuidado e continuar tomando as vacinas, pelo amor de Deus. Também sempre reforço aqui no programa a importância da vacinação. Não deixe de dar vacina. Tomar e dar para as crianças, tá? Para com essa bobagem de vacina, que não pode. A gente tem que ouvir isso ainda. É um absurdo. Então, a febre que eu falei, se as pessoas viajaram, mas agora tá um pouco mais diferente isso. Evitar o contato, usar o papel higiênico, ter sempre no bolso, lenço. E é isso, gente. Então, é uma gripe. Tome cuidado, mas não entre em pânico, porque eu acho que o pânico prejudica muito mais. Agrava todas as situações, com certeza. Todas as situações. Às vezes você nem tá, mas você tá tão ligado naquilo que você começa a ter todos os sintomas. Já começa a ter todos os sintomas. Eu sou um pouco assim, garanto, confirmo, mas enfim. Já começa a dar uma falta de ar e fala, meu Deus. Já acabou. Os médicos também estão se preparando. O governo está se preparando, gente. Tá todo mundo se preparando para um caso de muita gente com a doença. E como eu disse, é uma gripe. A gente também não sabe ainda direito. Eu trouxe já um infectologista aqui para falar sobre isso. Tá lá no nosso YouTube, canal do DGABC TV. Ele explica sobre essa parte mais médica da doença. Eles também estão ainda pesquisando. Logo, logo a vacina está disponível. Eu acho que nessa hora a gente tem que se unir, assim. Vocês não acham? Com certeza. A conscientização da sociedade é o mais importante nesse momento. Manter essa etiqueta de contato humano, de comportamento, vai ser fundamental para evitar que o coronavírus se espalhe. Acho que 2 palavras a gente pode definir: responsabilidade e empatia. Acho que se a gente tiver responsabilidade e empatia diante dessa situação, a gente vai conseguir
sair dela de uma forma mais positiva. E outra coisa que eu reforço aqui, gente, o preconceito com alguém que deu positivo, pelo amor de Deus. Não vai isolar a pessoa, não vai querer, né? Calma. Porque as pessoas estão relatando isso. Nossa, eu tô positiva e, meu Deus, é um absurdo. Então, é muito louco pra todo mundo. A gente tem que pensar, porque quanto mais a gente começar a criar esse tipo de preconceito, menos as pessoas vão se sentir livres pra falar que contraíram efetivamente a E aí é doença. pior. Repito que aí é pior. Yuri Souza, né, nosso querido faz tudo aqui, tá lá atrás nos estúdios filmando, mas ele também manda pergunta, porque ele participa em tudo, viu, gente? Yuri Souza perguntou o seguinte: amanhã eu tenho o show do Jorge Mateus, no Estância Alto da Serra, aqui em São Bernardo. O evento vai reunir muita gente e até agora não foi anunciado nem cancelamento, nem que ele vai ser mantido por enquanto. O que ele deve fazer, na opinião de vocês, meninas? Bom, Como direito ao consumidor e como cidadão também. como cidadã. Assim, a escolha no final é sempre Da pessoa? da pessoa, né? A gente não vai dar nenhuma orientação aqui que vai comprometer a escolha pessoal de cada um. Provavelmente o evento não teve a agenda alterada ou cancelada porque é um espaço aberto. Isso realmente diminui as chances de contágio, essas coisas. Mas é recomendável entrar em contato sim com a organização do evento para perguntar se existe uma possibilidade de abrir uma exceção para reembolsar o ingresso pelo desconforto, né, com alguma possibilidade de contágio. Mas a gente tem que ver, assim, aqui a região, a Grande São Paulo ainda não está com um volume muito alto de casos, muito menos de suspeitas, perto do percentual da população. Então, é por isso que, muito provavelmente, o evento está mantido, assim como diversos outros shows nesse fim de semana, inclusive internacionais. Eu acredito Carol, que você ainda... vai, Carol, no show? Eu vou. Quem Eu que vou. é? Desculpa entrar na parte pessoal, mas eu fiquei Show. curiosa. Backstreet Boys. Claro, eu sabia, já. Não, eu vou Eu no adoraria show, ter ido sim. nesse show, poxa, passou. Você quer o meu ingresso? Caramba, pode ir, se divirta, Carol. Não, assim, eu acredito que a gente ainda tá... Quando a gente fala de viagens, que a gente está indo para o exterior, para zonas de risco efetivo, que já estão sendo tomadas medidas para fechar os pontos turísticos, para que não tenham pessoas transitando na rua, etc. A gente está lidando com um cenário, e aí a gente fala de uma real e uma aplicação legal diferente. Neste caso, o meu show não foi cancelado, não tem nenhum indício de que... Seja, né? Como, assim, a gente não tá com uma zona de risco decretada, então dificilmente eu acredito que eu conseguiria o reembolso desse ingresso, sinceramente falando. Dentro de uma visão legal, eu acho que eu não conseguiria o reembolso disso pela situação do Brasil que a gente está vivendo hoje, agora em São Paulo. E se a organização não deu, se aqui ainda não foi decretada a força maior, se a gente não está em uma zona de risco... Com certeza, gente, os artistas também não viriam para um lugar que estivesse em zona de risco muito grave. Então, tudo isso tem uma equipe que pensa, alguém que mede as responsabilidades, mede os riscos. Então, se foi mantido, se os artistas vêm, eu acho que tem que se divertir, Yuri. Só limpa a mãozinha, leva o álcool em gel. Acho que por enquanto a gente ainda não está vivendo numa zona de caos instaurado por conta da doença. Então, as medidas que estão sendo tomadas estão de acordo. Eu acho que a gente precisa de um pronunciamento oficial para a gente ter certeza de como essa epidemia está no Brasil. Acho, mas a gente não tem isso ainda. Ainda não, com certeza. Então, dificilmente eu conseguiria um reembolso desse evento que vai ser realizado. Eu vou tomar as medidas de precaução. É bom deixar claro, porque senão depois nenhum cliente vai querer ir lá no escritório falar que eu fui na formatura da minha irmã, depois eu fui no show do Backstreet Só pra se Boys. cuidar. Quem puder, fica no Netflix. Mas quem tiver evento, gente, vai se divertir. A vida é uma só também, né? Fica encanado tanto assim, porque aí complica, eu acho. É pior. Capaz de ter uma quantidade de pessoas aí com, sei lá, com pânico. Então, fica outro tipo de problemas de saúde, né? Se todo mundo que estiver numa aglomeração, como um show, uma formatura, uma festa muito grande, tomar as medidas que você mesma acabou de sugerir aqui para o público, indicadas pela OMS, toda essa etiqueta, com certeza vai mitigar muito o risco da doença proliferar. Então, se cuidem. E assim, partindo do pressuposto das palavras, né? Se você está com sintomas, não vá. E aí, nesse caso, inclusive, se você tiver com sintomas, acredito que até você conseguiria uma restituição, uma justificativa porque você não está indo no evento.
E a empatia, porque você também tem que saber que você pode estar com a doença, mas não eu vou no show porque eu estou fora da zona de risco, mas você pode contaminar outras pessoas que estão em uma zona de risco. Eu estava lendo até que pessoas que têm hipertensão, elas têm um problema maior se elas contraem, tem a questão das pessoas mais velhas. Tratamento de câncer, com doenças pré-existentes. Exatamente. Aí tem que ficar bem atento mesmo. Então, você está com suspeitas, não vá no evento. Nesse caso, eu acredito que você teria uma justificativa mais plausível para tentar o reembolso disso, até para justificar a questão de não afetar os demais presentes, né? Eu acredito que nos próximos dias aí deve sair alguma notícia oficial do governo em relação ao que fazer. Fiquem atentos. A Edilene Lima Teixeira comentou aqui que a gente ainda não está na área de risco, mas até quando, né? Por enquanto. Sim, a gente fica sempre com esse pé atrás, eu acho que tem que ficar mesmo. Não é sair também curtindo a vida doidado, aí não é isso que a gente quis dizer. Mas ficar atento às informações, à prevenção. Quem está com sintomas se resguarda pelos outros e por ela mesma. Eu acho que é isso, a Carol disse tudo, é empatia, né? E questão de bom senso aí, dos empregadores também. Depois, mais pra frente, vão se calcular esse prejuízo que tá sendo grande. Quem tá olhando a bolsa aí, que tá caindo aí absurdamente, o dólar subindo. Verdade. Tudo isso daí é efeito dessa crise mundial não calculada. Não, o impacto, né? Vai ter um impacto ainda aí para os próximos meses, que a gente vai acompanhar aqui no Diário também. Então, só atenção, é só calma e tá com sintoma? Vai no médico, mas com calma, certo? Meninas, já acabou o nosso tempo, eu disse que ia ser rápido. Quero agradecer a presença de vocês e colocar o Diário à disposição. Vocês querem deixar um último recado? Aí fiquem à vontade, Mônica. Olha, eu aproveito para reforçar as orientações de etiqueta comportamental durante esse período preventivo que nós estamos passando. Não deixem de procurar, com certeza, os seus direitos. Empresas se organizem para atender a todas as demandas que vão surgir. Não estamos num momento de direitos absolutos, mas precisamos tomar todas as precauções para mitigar prejuízos. Carol? Eu acredito que essa é a base mesmo. Responsabilidade, organização dos fornecedores e das pessoas que prestam serviços para conseguir absorver as demandas que vão existir em decorrência do vírus. Um posicionamento efetivo do governo para a gente entender a real aplicação e se a gente está entrando ou não numa zona de risco. Empatia pelo próximo, reforço as regras de etiqueta para que a gente evite. E calma, tenha paciência, busque informação e estamos à disposição. Muito legal, gente. É isso aí. Para terminar, eu quero ler o último comentário da Silvia Pácola, que maravilhosa, nossa parceira aí. Estou na esperança de que o Brasil deixou de cidadania e surpreenda a todos. Que essa pandemia não evolua e que tenhamos o menor número de casos. Vamos seguir as regras de etiqueta. Viu? É isso aí. E você, então, bom final de semana, gente. Aproveite. E estamos aqui sempre para você. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui também que a gente responde depois. Este programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no nosso site. Confiram o jornal impresso, sempre reforço isso também, amanhã com todas essas informações nas bancas aqui do Grande ABC. Bom final de semana e até o próximo programa.